Sobre a preferência pela liquidez. O Keynes, no capítulo 15, ele é bastante claro que o Banco Central ele pode definir a taxa de juros de curto prazo. Deixa eu compartilhar isso de novo com vocês. Olha como é que ele coloca a coisa. Então, mais aqui. Vamos ver? Talvez. Assim sendo, a política monetária, que é o opinião pública, certo? Tudo bem? Aqui. Então diz o Keynes. Deixa eu ler aqui para vocês esse item. Talvez fosse mais exato, eu já li esse pedaço para vocês, mas vou continuar. Talvez seja mais exato dizer que a taxa de juros seja um fenômeno altamente convencional do que basicamente psicológico, pois o seu valor observado depende sobremaneira do futuro que se lhe prevê. O futuro que se lhe prevê. Qualquer taxa de juros aceita com suficiente convicção, como provavelmente duradoura, será duradoura, sujeito naturalmente em uma sociedade em mudança a flutuações originadas por diversos motivos em torno do nível normal esperado. Mas pode flutuar durante décadas ao redor do nível tal e tal, tudo bem. Já deve ser bastante evidente para o leitor as dificuldades que se antepõem ao propósito de manter uma demanda efetiva de nível suficientemente alto para garantir o pleno emprego, resultantes da associação de uma taxa de juros de longo prazo convencional e bastante estável, com uma eficiência marginal do capital inconstante altamente instável. Se quisermos tirar proveito de reflexões mais animadoras, temos de procurá-lo convictos de que a convenção nem sempre oferecerá muita resistência a uma lógica contundente e a um firme propósito da autoridade monetária. A opinião pública é suscetível de acostumar-se com bastante rapidez a uma baixa moderada da taxa de juros provocada pelo Banco Central e, consequentemente, podem modificar suas expectativas convencionais quanto ao futuro, preparando-se assim o caminho para um novo movimento, até certo ponto. A baixa da taxa de juros a longo prazo na Grã-Bretanha, após ter sido abandonado o padrão ouro, fornece um exemplo interessante desse fato. Os movimentos mais amplos realizados dão-se por meio de uma série de saltos descontínuos, na medida em que a função de liquidez do público, que se acostumara a sucessivas reduções, ficou apta a responder a certos novos incentivos do noticiário ou das políticas das autoridades. Então, o Banco Central vai poder forçar a convenção em direção à taxa de juros que ele deseja. Então, ele vai dizer, se as autoridades aqui embaixo se as autoridades monetárias estiverem dispostas a operar em termos especificados nos dois sentidos, com dívidas de qualquer vencimento, e mais ainda, se estivesse disposta a operar com dívidas de riscos variáveis, a relação entre o complexo das taxas de juros e a quantidade de moeda seria direta. O complexo das taxas de juros exprimiria apenas os termos em que o sistema bancário estiver disposto a adquirir ou ceder as dívidas, e a quantidade de dinheiro seria igual ao montante que pudesse encontrar retenção da posse de indivíduos, preferissem o controle de recursos líquidos a cedê-los em troca de dívidas nas condições indicadas pela taxa de juros do mercado. A melhoria prática mais importante que talvez se pudesse introduzir na técnica de administração monetária seria a substituição da taxa de desconto única para os títulos de curto prazo por uma oferta complexa do Banco Central de comprar e vender a preço fixado os títulos e papéis da primeira linha de qualquer prazo. Então, o Banco Central diz o que é isso? Poderia atuar ao longo de todos os prazos de títulos. Hoje, entretanto, na prática real, como os preços das dívidas, conforme fixados pelo sistema bancário, são efetivos no mercado, querendo dizer com isso que são esses preços que governam o preço corrente de mercado, a magnitude deles varia segundo as características dos diversos sistemas.
às vezes, é mais efetiva num sentido que no outro, significando isso que o sistema bancário pode comprometer-se a comprar dívidas a certo prazo, mas não necessariamente a vendê-los por um montante que represente apenas uma comissão de corretagem. Existe também uma exceção importante que surge do fato de a autoridade monetária não estar, por via de regra, disposta a negociar com a mesma facilidade dívidas de qualquer vencimento. Se tivesse, ele poderia definir a taxa de juros de todos os curto, médio e longo prazo. A autoridade monetária geralmente tende, na prática, a concentrar sua atividade nas dívidas de curto prazo e deixa o preço das obrigações de longo prazo sob a influência tardia e imperfeita das reações provenientes dos preços das dívidas de curto prazo. Mas observe, se a autoridade monetária negocia apenas com dívidas de curto prazo, deve-se examinar que influências exerce o preço corrente e o preço prospectivo dos títulos de curto prazo sobre as dívidas de vencimentos prolongados. Então, o Banco Central, então, é isso que o Keynes está dizendo, ele poderia atuar em qualquer prazo de títulos, né? Os títulos de curto, longo ou médio prazo. E como ele atua só no de curto prazo, ele define a taxa de juros de curto prazo. Então, o que a gente está querendo dizer é que se o Banco Central atuasse em todos os espectros, ele poderia definir a taxa de juros em todos os espectros. E aí eliminaria praticamente a preferência pela liquidez, né? Não eliminaria a preferência pela liquidez, mas as expectativas sobre variações de taxa de juros. Não haveria incerteza sobre taxa de juros que o Banco Central, ou reduziria muitas incertezas sobre taxa de juros que o Banco Central determinasse, porque ele estaria operando em todos os prazos. Então, o que eu quero dizer com isso aqui? Vou voltar lá. Eu quero dizer que tem um problema, um problema aqui com a interpretação do Keynes. Primeiro, parece que o Keynes está estabelecendo oferta e demanda de moeda como determinante da taxa de juros. Isso é um problema. Por quê? Porque se o Banco Central atua no mercado de curto prazo, como o Keynes está dizendo ali, ele determina a taxa de juros de curto prazo, pelo menos. Ele está dizendo claramente que o Banco Central não tem atuado no longo prazo. Então, a expectativa em relação à variação de juros só pode ser expectativas em relação ao futuro da taxa de juros, não ao presente, não ao corrente, porque o corrente está dado pelo Banco Central. O futuro fica incerto, como ele diz, que é uma condição necessária para a preferência pela liquidez, porque o Banco Central não atua nos vários períodos da taxa de juros. Mas, seja como for, o problema aqui, na teoria, é que o Keynes parece colocar a oferta de moeda como uma determinação do Banco Central, enquanto, na verdade, ele mesmo diz que o Banco Central atua na taxa de juros. Ele define taxa de juros, não a quantidade de moeda. Então, a expectativa sobre a taxa de juros futuro, sobre o comportamento futuro da taxa de juros, é o que vai ser determinado pela preferência pela liquidez. Né? Ok, mas tem um outro problema aqui, que a gente vai explorar na preferência pela liquidez no capítulo 17, que aqui está claro que em vários momentos vocês vão ver isso, na leitura do capítulo 13 e 15, que o Keynes associa demanda por moeda com preferência pela liquidez. Isso é um problema. Por que isso é um problema? Porque, veja só, quando o Keynes fala em demanda por moeda pelo motivo transacional, ele está falando o seguinte: eu demando moeda, por exemplo, pego dinheiro no banco para comprar algum ativo, comprar uma casa, comprar um carro, fazer investimentos, por exemplo. Mas essa demanda transacional, vamos pensar o que significa isso. O resultado final dela não é eu ficar mais líquido, é eu ficar menos líquido. Por quê? Porque se eu vou no banco e pego dinheiro emprestado para comprar uma casa, de um lado eu devo empréstimo ao banco e de outro eu tenho um ativo ilíquido, que é a casa. A casa eu não posso vender facilmente para pagar a dívida.
Eu posso alugar e pagar paulatinamente a dívida, por exemplo. Mas eu não posso vender imediatamente. Se eu tentar vender a casa imediatamente, o preço da casa cai rapidamente. Então, a demanda por moeda não torna os agentes líquidos, o seu portfólio líquido. Pelo contrário, neste caso, a demanda por moeda por motivo transacional deixa o portfólio dos agentes ilíquido. Agora eu tenho. Antes eu não tinha casa e não tinha dívida. Agora eu tenho uma dívida e tenho uma casa, que são ativos, ativo e líquido, e passivo que eu tenho que pagar todo mês. Com período. Então, eu estou menos líquido. E o banco que me emprestou? O banco, de um lado, ele me emprestou, fez um crédito para mim, que ele vai recuperar em muitos anos, que é o financiamento de uma casa, e ele tem um passivo que é imediato. Quer dizer, eu posso sacar aquele dinheiro imediatamente para comprar a casa. Então, o banco também não ficou mais líquido, ele ficou menos líquido. Eu estou menos líquido, o banco está mais líquido. O único agente que ficou mais líquido foi o que vendeu a casa. Então, dois agentes ilíquidos, que se tornaram mais ilíquidos, e o único que se tornou líquido, significa que a economia como um todo ficou menos líquida pelo motivo transacional, não ficou mais líquida. Então, a demanda por moeda ser confundida com preferência por aumento da liquidez na economia é um equívoco. Não é correto. O correto é o que eles vai falar lá no capítulo 17, que a preferência pela liquidez tem a ver com o portfólio dos agentes. Por isso que vai fazer mais sentido. A demanda por moeda, por motivo transacional, no portfólio vai significar os agentes se tornarem menos líquidos. A demanda por moeda pelo motivo financeiro, precaução e especulação, vai levar os agentes a ficarem mais líquidos, não menos. Então, a diferença é significativa entre demanda por moeda e preferência pela liquidez. Por quê? Porque eu posso demandar moeda e ficar menos líquido. Enquanto a preferência pela liquidez, eu sempre vou ficar mais líquido. É sempre um sentido de me tornar mais líquido. Tornar meu portfólio mais líquido. Tudo bem? É o que eu vou explorar mais na próxima discussão, que é o capítulo 17, que eu já peço de antemão que vocês leiam. Eu espero que tenha ficado mais claro, né? E dúvidas, tanto na leitura quanto na aula, né? Porque sem interação, eu confesso que eu fico sem o feedback, fica um pouco mais esquisito. Mas eu peço que quando a gente for se reunir, eu vou, antes de eu lançar o vídeo da preferência pela liquidez, a gente faz uma live só sobre esses aspectos aqui, das dúvidas de vocês nos capítulos 13 e 15, que eu acho bastante importante. Tem vários pequenos detalhes ali que a gente pode discutir numa live ao vivo, ok? Muito obrigado por agora e até a próxima.